Boas, malta, daqui João Miguel Pereira. Vamos começar o nosso segundo programa sobre aspectos mentais do jogo. Hoje vamos falar sobre aprendizagem e como é que podemos utilizar este conceito para melhorar a aprendizagem dos atletas. E como sempre, tenho a presença do prof. Rui Fernandes, o meu grande amigo Rui Fernandes. Rui, como é que estás? Cá estamos mais uma vez, pá, muito trabalho. Olha, pá, estou entusiasmado porque, através aqui do meu testemunho, aqui das algumas experiências que eu tive como professor, treinador e mesmo como praticante, pá, podermos aqui falar um bocadinho de alguns aspectos para potenciar os atletas, em termos daquilo que é a aprendizagem, de Uhum. formas de rentabilizar o ensino-aprendizagem, de forma que eles consigam perceber de uma forma mais eficiente aquilo que é transmitido pelo professor, pelo treinador. Portanto, let's go. Vamos nessa então. Primeira coisa, o que é isto da aprendizagem, não é? Consegues falar um bocadinho para ti o que é aprendizagem? O Pá, que é para ti aprendizagem? para mim é uma definição muito clara de aquisição de conhecimentos ou competências ao longo do tempo. Portanto, algo que seja, que Uhum. fique na memória a longo prazo da pessoa, não é? Não seja algo de curta duração, não seja algo que a pessoa esqueça ou que não interiorize, com o tempo. E, portanto, acho que isso é que é aprendizagem e é algo muito interessante, quando nós conseguimos perceber aquilo que nós podemos fazer durante muito tempo, ou aquilo que a gente ouviu, ou observou, ou a informação que a gente captou, não é? De algo, Uhum. mas que ao final de horas já não temos a ideia do que é que foi, e às vezes as pessoas não percebem o porquê. Porque é que foi-me dito X numa aula, E depois esqueces, né? e depois esquece, ou seja, tu dizes, mas será que é burro? Não é burro, e depois tem a ver com outras coisas, né? E eu também gostava, tu disse, has de Isso ter é aqui. excelente. A parte do burro é excelente, porque normalmente há muitos profs que dizem profs e treinadores, então treinadores existem imensos aí, que dizem, pá, eu já disse isto ao atleta, mas ele não apanha. Ele não apanha, ele é É burro, pá, é burro, é burro, burro, é burro. o rapaz é burro, o homem é burro, pá. Ele não apanha porque não aprendeu. Todos nós passamos por isso, lá está. Eu nunca fui pessoa e tu também não, de em público estar a falar, ah, aquele é burro, mas às vezes, cara, entre amigos, entre os colegas, é pá, aquele jogador tem alguma dificuldade em perceber o que eu digo. Mas depois De nós estamos aprendizagem. a estudar um bocadinho sobre isto e perceber o porquê dele, se calhar, não quer dizer que a pessoa não tenha alguma dificuldade de perceber as coisas, porque há atletas, como a gente sabe, que às vezes têm alguma dificuldade em perceber à primeira certo conteúdo, mas, no entanto, Mas não é a maioria, não é? A não é a maioria apanha maioria. tudo se as coisas forem bem feitas. Exatamente, exatamente. Pá. E isso é uma coisa muito gira. Nós termos essa ideia de como melhorar, no fundo, a passagem da informação, por exemplo, para os É, atletas. ok. Então vamos começar por definir quando é que se aprende e quando não se aprende. Se calhar isso vai ajudar talvez os nossos atletas a compreenderem quando é que estão realmente a aprender as coisas e quando é que não estão realmente a aprender as coisas. E eu, para E, mim, é aquilo que estavas a dizer e muito bem, é o tempo. Se eu estou numa aula, capto a informação, estou num treino, capto a informação, faço, mas no treino a seguir já não faço, não houve aprendizagem. Ficou em curta memória, não houve aprendizagem. Já vamos falar disso da curta sim, memória, sim, da sim. memória curta e da memória longa, né? Sim, e depois eu lembro-me muito quando era atleta, isto falando desta parte do atleta ou aluno, não é? Em que Uhum. muitas vezes até havia alturas que eu estava cansado, mas que eu percebia melhor mesmo tanto cansado, porque era um professor que me explicava as coisas de forma relevante, do que quando eu até estava com muita energia, mas que ficava sem compreender. Eu dizia assim: mas espera lá, mas o que é que se passa comigo? Porque é que eu não percebi o que ele disse? Depois tinha que perguntar ao meu colega: percebeste? Não percebeste? E isto é interessante, mas da outra vez eu estava mais cansado e percebi à primeira. Então Exato. isso é, E isso também é uma né? coisa muito engraçada nos atletas, não é só nos jovens. As trutas também fazem isso. Que é quando o prof ou o treinador vira-se, entenderam? Não há nenhum que diga que não. Senão ficam mal vistos. Não, não, prof, nós entendemos, está tranquilo, não perceberam nada. Não Então entenderam nada, explica lá não então. entenderam nada e depois acontece muitas vezes, não é? Sim, isso é interessante às vezes perceber o porquê, não é? Porque, e nós agora, falando sobre isto, acabamos por perceber mais do porquê, não é? Mas muitas vezes, até se calhar, treinadores já com muita experiência e Uhum. jogadores também dizem, pá, mas porquê que não entendi? Porquê que ele esteve ali a falar durante uma hora
e não entrou Não nada, entendi né? nada. Exatamente, exatamente. Então, vamos ver. Então, existe aprendizagem quando eu hoje faço qualquer coisa, a nível de comportamento, e daqui a 2 semanas eu consigo fazer o mesmo. Ou seja, andar de bicicleta. Estou 2 semanas a tentar andar de bicicleta e cai para o lado, não consigo. De repente, como por magia, consigo andar de bicicleta e fica para o resto da vida. Ou aprendizagem. Estamos a falar de movimentos, ou de movimentos motores ou comportamentos. Contra o motor, né? Neste caso. Exatamente. Quando falamos de conceitos, que é outro tipo de aprendizagem, aqui é super relevante também dizermos isto, existem dois tipos de aprendizagem, aprendizagem por comportamento, digamos assim, e por conceitos, Uhum. que é o outro lado. Que é Tu aquelas achas que informações a que de nós queremos saber. conceitos, certo? Tu achas que a de conceitos é preciso haver repetição? Não tanto. Aí é pela relevância da informação. Ponto. Se a informação for relevante para o aluno, para o atleta, se o atleta estiver focado, motivado, com atenção à informação que está a receber e aquela informação faz-lhe sentido a ele, é relevante, ele aprende. Se não for relevante, não aprende. Ou seja, Simples. basicamente pode até haver alguma repetição, mas se ele não sentir que é relevante, o professor até pode repetir 3, 4 vezes, ou o treinador, que ele possivelmente até pode não perceber. Claro que a repetição ajuda, né? Mas enquanto, não é? É mais Uhum, isso uhum, que estás a uhum. querer dizer. O Pronto, enquanto o fator-chave controle. no conhecimento para aprendermos novos conhecimentos, conhecimento do jogo, saber quando recuar, quando subir, jogar entre linhas, o que é a primeira linha, a segunda linha, como é que atacamos a profundidade. Este conhecimento do jogo que nós todos temos que ter, contenção, cobertura, essas coisas todas. Se nós sabermos isso em nível cognitivo, é, a repetição não conta tanto. O fator-chave aqui é a relevância. Eu vou aprender aquilo para quê? Aquilo é relevante para mim como atleta ou não? Se ele não for relevante ou tão pouco relevante para aquilo, eu não vou aprender. Que são conceitos. É uma forma de aprendizagem. Okay? Quando vamos para o comportamento motor, é outra forma de aprendizagem completamente diferente e aí sim, a repetição vem ao de cima. Tu, por exemplo, eu lembro quando uma pessoa estudava, né? Em que o facto de sublinhares fazia com que aquilo fosse relevante, certo? Era uma ajuda para que aquilo fosse Uhum, relevante, certo? É uhum. uma estratégia, pronto. No caso Sim, sim. do futebol, Tentativa. do futebol, apanhei professores que utilizavam palavras às vezes chave ou que falavam de exemplos mais carismáticos para que tu conseguisses depois, se calhar, associar e se fosse um momento importante para tu memorizares a informação. É mais ou menos isto, não é? E eu vou-te dar um exemplo muito. É muito giro, mas não é giro. Mas é muito giro. Na minha prática. E isto acontece com jogadores de 35 anos, 36 anos. Não é só com jovens atletas. Dar-te um exemplo. Eu muitas vezes, tu também fazes isto, qualquer treinador, fecha, vem para o meio, dentro. Tu olhas para os atletas e eles fazem tudo menos fechar dentro. Muitas vezes o fechar dentro começam a recuar. E recuar é uma coisa, avançar é outra, fechar dentro é uma coisa, abrir é outra coisa completamente distinta. E eu comecei a reparar, será que já alguém lhe explicou a eles o que é isto de fechar dentro? Uhum. E eu comecei a reparar, se calhar não. Então o que é que eu fiz? Muito simples, agarrei no campo de futebol, fiz uma linha entre o meio da baliza e o meio da outra baliza, uma linha imaginária, e disse: cada vez que eu disser fecha dentro, vocês têm que se aproximar desta linha do meio. Cada vez que eu disser abre, vocês têm que se afastar desta linha do meio. Cada vez que eu disser recua, vocês têm que se movimentar para a vossa baliza. E cada vez que eu digo avança ou vai para a frente, têm que se aproximar da baliza adversária. Isto aqui, estamos aqui os dois a falar, e é parvo. Qualquer atleta sabe disto. Não, não sabe. A quantidade de atletas que eu fui apanhando, de várias idades, que ninguém lhes explicou isto desta Sim, forma. porque tu Ou seja, eu puseste tornei isto relevante para eles desta forma. basicamente aqui não foi tanto pelo tipo de. Não foi, não disseste nenhuma palavra, se calhar, mais forte, mas o facto de desenhares, de demonstrares, ajudou a que eles percebessem. Tem muito a ver com isso. Demonstraste Ajudou isto. a, que, ajudou a tornar a informação relevante para eles. Ou seja, a Relevante, é demonstração. importante. Não, esta informação que ele me está a dar é importante. Eu dizer fecha ou vem para o meio, eles não compreendiam aquilo, então não se torna relevante, Eu não vou é dar, importante eu para vou eles. dar um exemplo. Eu na faculdade tinha um professor que na acrobática fazia assim com os dedos. Vocês têm que fazer assim, assim e assim. E depois tínhamos outro A que demonstração, demonstrava. exato. Exatamente.
A Obviamente, qualquer demonstração aluno, torna a informação muito mais relevante. exatamente, qualquer aluno, por mais que fosse uma execução difícil, percebia muito mais facilmente o que é que era para fazer através da demonstração do que o outro que andava lá com os dedos assim. Pronto, Exato, basicamente, eu exato. acho que isso é um aspecto Então, que ajuda. quando nós estamos, na minha opinião, quando nós estamos a trabalhar conceitos do jogo, quando eu, como atleta, estou a estudar um livro de futebol, a ver, a tentar compreender um conceito qualquer, eu tenho que levar aquela informação que eu tenho à minha frente, as páginas que eu tenho à minha frente, e tornar aquela linguagem ainda mais simples, de uma forma que eu consiga compreender, para se tornar relevante para mim. Se eu começo a ver bascula, fecha, e eu não compreendo esses conceitos, como é que eu posso tornar isso relevante para mim? Na aprendizagem por conceitos, é importante os atletas, não só os atletas, mas os treinadores também, não Darem só relevância. direcionarmos o foco, nós como atletas direcionarmos o foco, eu quero aprender aquilo, se eu não fizer isto, eu não vou aprender, se eu desvalorizar aquilo que o treinador está a falar, não vai entrar nada. Posso ficar naquilo na memória de curto prazo, mas depois não passa para a memória de longo prazo, que é onde se dá a aprendizagem. Uma semana depois, já esqueci, 2 dias depois, um dia depois, já esqueci toda a informação, e então não há aprendizagem. Eu tenho que ir focado para o auditório, para quando o meu treinador estiver a falar e disser temos que fechar dentro aqui, temos que fazer isto, aquilo, aquilo, eu tenho que apanhar aquilo. Tenho que dar relevância àquilo, primeiro. Que é para a probabilidade de haver aprendizagem seja maior. Então, mas aqui Depois, qual é que é a tua sugestão? Para que um do jogador consiga. Imagina que o jogador não sente que o treinador explica da forma mais correta. Qual é que correto. tu achas que possa ser uma estratégia? Achas que é o quê? Encontrar pontos Uhum. de motivação, de palavras, não sei, o que é que tu achas que pode ajudar? Aí é simples. Temos o processo de ensino-aprendizagem. A parte do ensino não está a ser bem feita, que é o prof, é o treinador. Ele tem que utilizar uma linguagem muito mais simples. Eu vou dar um exemplo. Na cadeira de anatomofisiologia que eu passei pela faculdade, era muita informação e logo no primeiro ano, educação física, a gente não percebe patavina daquilo. No último Claro. ano já estás sempre a Cadê? repetir os músculos que Hum. trabalhaste e tal, já é mais fácil. Mas no primeiro ano não percebes patavina daquilo. E o prof foi genial numa coisa. O prof que eu tive e a malta que teve foi genial numa coisa. Tornou aquela aula muitas analogias sexuais com a informação que ele queria passar. Muito. E de repente nós começamos, ok, ele quer dizer, isto quer dizer aquilo, que é quase igual àquilo. Uhum. E aquilo faz um clique na nossa cabeça. Então, como treinadores, como professores, temos que ter este jogo de Eu, por cintura acaso, já para agora gostava. tornar as informações relevantes para os É, alunos. eu tive um. E Por nós, acaso. e nós claramente apanhamos a anatomofisiologia porque esse prof era genial nessas questões. Sim, sim, sim. Eu Estava sempre na brincadeira. estava a falar, a lembrar de um exemplo também, eu como aluno, lá está, e é importante eu partilhar, porque se calhar também tiveram, houve pessoas que tiveram situações idênticas. Um professor de psicologia, ali na altura do liceu onde eu tive, que ele sabia que nós estávamos muito virados para o futebol, que era a turma de desporto, a maior Exato. parte da malta é futebol. Então, os conteúdos que ele dava associava sempre ao futebol. Exatamente. Epá, e até, e até tínhamos conversas Apanhas depois muito melhor. perdíamos às vezes o foco da conversa e começámos a falar de outras coisas, mas depois estávamos tão motivados para a prática e percebíamos tão bem que se calhar foi o melhor ano. Aliás, foi o ano que eu tive melhores notas em psicologia. Logo aí tu vês, pronto. Portanto, isso é importante. É a parte do treinador, a parte do ensino. A parte da aprendizagem. Muitas vezes, quando eu não compreendo, porque tenho um prof que tem uma linguagem muito mais complexa, não é? O bascula, que os putos não sabem o que é bascular. O exemplo que eu tenho há pouco, os putos não Sim, sabem, sim. os jogadores não sabem o que é fechar meio ou fechar Eu, dentro. Não eu vou sabem, dar um porque ninguém lhes exemplo. explica, Eu vou dar um não exemplo. é? Eu lembro-me, já não sei onde é que foi isso, mas lembro-me de até depois brincar com a situação, ver um treinador de sub 5 miúdos com 5 anos, a dizer varia, sendo jogo, varia. Exatamente, E os miúdos, exatamente. na idade em que é um contra um, né? Os miúdos olhar para ele, mas houve uma avaria. Houve uma avaria. Portanto, percebes o que eu estou a dizer? Às vezes a linguagem é um problema, né? Eles começam a olhar para o treinador com aquele olhar de o que é que se passa aqui? O que é que ele quer dizer com isto? E depois o treinador vai, e ele também, mas não percebe nada, não percebe patavina. E nunca aprende nada. Mas só que depois vai para o sub 7, para o sub 9, para o sub 10, para o sub 11 e todos continuam a falar da mesma coisa e Mas, ninguém mas ele, explica.
mas aí ninguém, e Pronto. eles não sabem. Depois tu apanhas Não sabem atletas explicar. Nem aos sabem 15 que têm anos, que fazer este tipo de coisas, não é? mas tu depois apanhas atletas aos 15 anos que não dominam o passe e a recepção, e aqui estamos a falar da parte do controle motor, não é? Uhum. Não dominam o passe e a recepção, não dominam os conteúdos básicos, princípios de jogo, por exemplo, quais é que são as ações ofensivas, ações defensivas. Por causa Exato. disso, tu estás a falar, porque é sempre aquela questão de dar muito conteúdo de uma forma, de uma linguagem, se calhar, desapropriada e sem relevância, e os alunos dizem todos, os jogadores dizem todos, mister, ok, Percebi, não percebi nada. mas porque tu Percebi, às não vezes, eu percebi lembro que nada. tu falavas Pronto. disso, às vezes falavas-me disso, é para o Rui, tu com uma equipa de sub-19, os homens não sabem o que é uma contenção, meu. Como é que Exatamente. isto, Não, e muitos deles nem nunca ouviram falar na palavra. mas como é que isto é possível, meu? É possível porque os treinadores tornaram-se preguiçosos ao ponto de pensar que os atletas com 5 anos já sabem os conceitos todos. Que já passaram pela faculdade, como os treinadores passaram, e que já sabem os conceitos todos. Mas esses mesmos treinadores que passaram pela faculdade ou por um curso não sabiam as coisas quando passaram pelo curso ou pela faculdade e aprenderam, houve alguém que lhes ensinou. E neste momento, a grande maioria dos treinos não é assim. O que nós vemos aí é que a malta não ensina. Não ensina estas questões porque pensa que os atletas já sabem estes conceitos. Não lhes ensinam estes conceitos. E temos que ensinar, não é mesmo? E eu costumo fazer isto. Agarro numa equipa de Liga 3, Campeonato de Portugal, Primeira Liga, vou para fora, seja o que for. A primeira coisa que eu vou fazer é explicar os meus conceitos todos, que é uma das grandes regras da cultura. E tens de definir os conceitos todos com os teus atletas. Ponto. Ou seja, se eu vou verbalizar fecha dentro, eu tenho que dizer aos meus atletas o que é isso, fechar dentro. Para eles saberem, para não haver dúvida absolutamente nenhuma. Mas eu faço isso como treinador. A maioria não faz. 99% deles não faz. Porque, não, fechar dentro, qualquer um deve saber. Não, o teu fechar dentro é diferente do meu fechar dentro. Os meus referenciais de fechar dentro são diferentes dos teus. Então, tu, como treinador, vais ter que explicar, tu, como professor, vais ter que explicar o teu conceito e eu vou ter que explicar o meu conceito. Pronto. Isto é a parte do treinador, parte do ensino. A parte da aprendizagem é quando um atleta não compreende um conceito, ir perguntar ao treinador, ir perguntar ao professor. Qual é o problema? Pronto. Mister, não percebi o que é isso fechar dentro. Consegue-me explicar melhor isso? Logicamente, não pode fazer isto no treino, porque senão o treinador vai ficar furibundo, porque ele está focado no treino. No final do treino, também não digo, mas manda uma mensagem ao Mister. Mister, desculpe lá, mas eu precisava de falar 5 minutos consigo antes do treino. Ou manda uma mensagem ao Mister e diz: Mister, eu não percebi muito bem o que é isto fechar dentro. Consegue-me explicar melhor para eu compreender? E aí, o que é que o atleta está a fazer? Está a ganhar a responsabilidade do seu próprio ensino. Se Certo, não compreende os conceitos, pergunta. Mas o perguntar é fundamental fazê-lo no sítio certo, na hora certa. Não é no meio do treino que eu vou perguntar. certo. Mas isso Porque depois, lá senão. está. Eu agora na minha cabeça estava aqui já a associar outras coisas em relação, por exemplo, ao passe Uhum. e a recepção. O atleta, na tua ideia, tudo o que é controle motor tem muito a ver com a prática, com a repetição, certo? Sim, isso é o outro tipo de aprendizagem que nós vamos já Certo, que falar a nós vamos seguir. falar. E eu queria saber, na tua opinião, se o atleta não dominar os conceitos de passe e recepção, se for apenas pela repetição, tu achas que ele pode conseguir ter uma boa aprendizagem? Pronto, então agora vamos para a segunda forma de aprendizagem, que é através do comportamento, ou aprendizagem de habilidades e skills, né? Andar de bicicleta, por exemplo, fazer um passo. Aí, quem vai memorizar não é tanto o cérebro. Vamos aqui fazer uma pequena diferenciação. Não é assim que funciona, é lógico, mas eu faço esta distinção. Quem memoriza não é o cérebro, é o músculo. Entendes? E o músculo não tem linguagem. Se não tem linguagem, bem pode estar a tentar explicar ao músculo como é que deve receber a bola. Ou como é que deve passar, que ele não entende. Ele só entende uma coisa, prática, a repetição. Agora, se tu tiveres uma prática onde estamos a fazer passe frente a frente, que hoje em dia é um crime fazer passe frente a frente, mas aprende-se tanto a fazer passe frente a frente, Repetes muito, mas claro. pronto. É? Aprende-se muita coisa, mas pronto. Recepção, passe, e dá para brincar com as recepções, dá para brincar com os passos, sem pressão absolutamente nenhuma. Os atletas estão ali, só. E agora colocas um objetivo. Dar um exemplo. Primeiro toque. Há um atleta que tem que receber e passar, o outro joga ao primeiro toque e forte. E o outro, 1, 2. E o outro
Eu fazia muito Primeira, isso um, nos dois, treinos. É. primeira, um, dois, primeira. Começas a colocar a bola no ar, há um atleta que só pode dar um toque e a bola não bate no chão, estamos a falar de passe, e o outro tem que dar obrigatoriamente 3 toques. Então tu vês um a dar um toque e o outro a dar toques na bola. E eles começam a ganhar skills. Não precisas de linguagem, não é necessário. Não precisas de feedback. A única coisa que tens de fazer é praticar. Ponto. E aí, esta forma de aprendizagem, de movimento, é muito pela prática, muito pela repetição. Estar em frente à parede é um excelente exercício. Estar ali cada vez com mais força na bola, em frente à parede, e só o primeiro toque. Pá, pá. Aquele atleta vai se desenvolvendo muito naquilo. Não chega, não é o suficiente para jogar futebol, mas é o suficiente para ele desenvolver o A, primeiro toque. a qualidade técnica. Agora, vai ter que ter um exercício mais complexo. Quando nós falamos mais complexo, com mais jogadores, adversários e colegas. Correto? E E tu aí achas agora vamos que, fazer principalmente nas idades em que eles estão descoordenados por causa do crescimento, achas que é aí? exatamente. E o que é a coordenação? São as fibras musculares que estão dentro do teu músculo a dispararem todas ao mesmo tempo. Uhum. Isso é coordenação, basicamente é isso. Então, se o atleta vai passar a bola e as fibras musculares não estão coordenadas, dispara uma, depois dispara outra, depois dispara outra, aquele passe vai ser torto. Mas a partir do momento em que começas a coordenar, como é que tu consegues coordenar aquilo? Tens que estar constantemente a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Então, os atletas têm que ter a noção, têm que repetir muito. E aqui entra uma coisa fundamental que nós falámos há pouco, que é o que mais repetes é aquilo que memorizas. Ponto. E Então, se tu vais fala-se para muito que treino, um jogador de ténis, né? Desculpa interromper, que chegou ao top, à elite, são aqueles que treinam e jogam milhares de horas. Já não sei qual é estão o ali número a mínimo, trabalhar os fundamentos, eles chamam os fundamentos. mas houve há uns tempos um jogador que falou no número mínimo para tu te tornares um jogador pelo menos um bom jogador. Pronto, estamos a falar do ténis, que é muito mais técnico, mas o futebol também tem muito essa vertente da repetição. Muito, 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 muito. Há um atleta que é o Larry Bird, que é um do Celtic de basquete, muito conhecido nos Eu Estados tenho, Unidos, já não e ele joga? já não joga há muitos anos, não Eu joga. tenho É, uma na foto altura, na altura do tenho Michael uma Jordan, foto, ainda. tenho uma foto com a É, na estátua dele, em 90, Boston. 90, qualquer coisa, né? Eu tenho uma foto com a E, estátua, sim. e ele todo o santo dia fazia uma coisa, agarrava na bola 500 lançamentos livres. Todo o santo dia. Era um dos melhores atletas da NBA. Todo o santo dia fazia 500 lançamentos. Para quê? Para quando chegasse ao jogo, a pressão do jogo é tão grande que o que vais fazer em termos de lançamento é aquilo que está mais treinado. Uhum. Então, se ele treina todos os dias 500 lançamentos e treina bem, com foco, é treinar como deve ser, não é treinar desfocado. Treina com foco, como se estivesse mesmo numa final da NBA. 500 lançamentos todos os dias. O que é que acontece? Quando chega a pressão do jogo, o que vai aparecer é aquilo que tu treinas mais. Uhum. O Olha, movimento que amigo, vai sair de ti é aquilo que tu treinas mais. O que é que acontece? Para ele era fácil fazer um lançamento, seja o tipo de lançamento que fosse. Então, esta questão da repetição, aquilo que tu praticas mais é aquilo que fica. uhum. Então, agora faço-te uma pergunta. Se um atleta vai para campo em 90 minutos, está 75 minutos a treinar desfocado, a falar com os colegas, na brincadeira, não leva aquilo a sério, a bola vem, é displicente a passar a bola. E depois, nos últimos 15 minutos, que é jogo, foca-se. O que é que Uhum. achas que ele vai memorizar? Aquilo que fez pior, mal, não é? Porque fez muito tempo mal e apenas fez 15 minutos bem. Diria que é assim, não sei. Então o que é que achas que o atleta vai memorizar? Vai memorizar mais aquilo que fez Treinou mais. mal. O que treinou Exatamente. mais. Então vai memorizar o erro, vai memorizar o passo com displicência, vai memorizar aquele passo que não vale a pena e vai valorizar estar a falar com os colegas e não ser focado. Quando chega ao jogo, é isso que vai sair. Mas depois no jogo o atleta vai dizer assim: não, agora tenho que me focar. Não é? Agora vou jogar focado. Mas ele ainda não treinou focado. O que é que vai aparecer? Aquilo que ele andou a fazer a treinar desfocado. Mas aí tem a ver mais com a questão do muscular ou com a questão. Para isso acontecer, para isso acontecer, isso tem a ver com a repetição, o número de minutos que fez uma repetição da forma correta. Correta ou incorreta, não é?
Exatamente. Então, se treinou 75 minutos a repetir de forma incorreta, estava displicente, não estava focado, não estava com atenção, não Sim, estava. O o Mister passo, a disse é fazer intensidade. passe. Exato, passe sem intensidade, passa e não sai, não recepciona orientado. Eu já sei isto. E não recepciona orientado. Então é isso que ele vai começar a memorizar no músculo. Não é Na no verdade, cérebro, é no é, músculo. na verdade, embora estamos a falar de coisas diferentes, mas a condução é muito à base da repetição. Condução, portanto, Condição é muito à base da repetição, por exemplo, principalmente a coordenação. Hoje em dia não é tanto, porque os carros já são mais automáticos. A coordenação entre estares a conduzir e meter mudanças é muito uhum, difícil no início. E a coordenação que tu tens com os três pés, uhum, não, com os dois pés e os três pedais. uhum. Mas com a repetição tu consegues, não é? Agora, se tu Então, isso estás ali, não basicamente, valorizas aquilo e estás sempre a dizer mal daquilo, nunca vais aprender. mas é interessante, porque se tu basicamente fazes isso, que é uma tarefa que eu acredito que seja mais difícil, porque tens muito, pá, na estrada, não é uma responsabilidade grande, é muito mais difícil do que no campo, de teres que olhar por cima do ombro, rodar, tocar, ou seja, o que significa que se nós trabalharmos muito isso, ganhas muitos automatismos em relação a isso, desses comportamentos, olhar por cima do ombro. É isso. Chama-se automatismo. Quando memorizas no músculo, estás a memorizar automatismos. Então, se tu fazes sempre o passe devagar, não sais, não olhas, estás a criar um automatismo como atleta. Isso é o automatismo que tu estás a criar. E Sim, depois eu chegas ao associei jogo, à condição, queres as coisas bem. Não dá, não sai. Na pressão do jogo sai aquilo que treinaste mais. mas aí lá está, é uma questão, aquela lá bocado dos conceitos, eu acho que o aprendizado, o atleta, ou o aluno, tem muita influência em poder falar com o professor. Na questão do passo e da recepção, sim e não. Ou o que é que ele pode ter um foco grande para fazer as coisas bem? Mas ainda, imagina que o professor não faz exercícios de passo e recepção, o treinador neste caso. Como é que o atleta vai melhorar tecnicamente? É importante aí escolher muito bem o ambiente onde tu vais estar inserido. É a mesma coisa. Se eu vou para o ginásio com três amigos meus e esses três meus amigos são super exigentes no ginásio, já está ali a fazer 10 repetições e de repente, faz a 11ª, faz a 12ª, vai, tu consegues, mete mais 5 quilos, mete mais 10 quilos. E são sempre assim, eu torno naquilo. Mas Uhum. se eu vou para um treino de um treinador que não coloca exigência absolutamente nenhuma, não quer saber daquilo para nada, o que é que vai acontecer naquele ambiente, Rui? Eu torno naquilo. É muito difícil, exatamente. E Eu isso do torno naquilo. ginásio é um exemplo interessante que nós, eu falo por mim, eu como praticante de musculação, das vezes que fui com colegas meus que eram exigentes, senti muito mais aprendizagem, muito maior evolução. Muito mais foco. Das vezes que eu ia sozinho, por mais motivação que eu tivesse, o cansaço, o desgaste depois mental que é, o ginásio é muito à base de superação, tu sabes, porque quando Sim, mas o trabalhas problema não é ir sozinho ou não ir. Desculpa estar-te a interromper. O problema não é ir sozinho ou não ir sozinho. O problema do ambiente é outro. É ir com malta que seja exigente, comparativamente com ir com malta que vai para a brincadeira. certo, mas tu quando vais sozinho, ou tens um PT ou um professor que possa ajudar em alguns momentos de superação, porque o ginásio, quando estás a trabalhar hipertrofia, vai chegar a momentos em que estás tão cansado, tão desgastado, não é? Aí o que conta é a tua cabeça. Tens de ser forte mentalmente. Aí tem a ver com o teu propósito, tem a ver com aquilo que tu queres ser, aquilo que tu Mas aí queres lá está, fazer. aí foi um E exemplo aí já não é o ambiente. Aí já não é o não é o ambiente. O ambiente, ambiente, porque eu, a pergunta que tu me fizeste foi do ambiente. O prof, pois, o treinador. pois, pois, O porque aqui treinador já não tem a ver com o já não ambiente, tem a ver aquilo com o ambiente. aqui, Não. posso estar a trabalhar bem, mas se eu não tiver força mental para superar-me, Começas a exatamente, treinar mal e é isso que vais memorizar. Isso é outra claro. coisa. Mas o ambiente é fundamental. É, chegares a um clube amador, mas treinam todos com o foco dos diabos. É tudo exigente. Tornas-te exigente. Chegas a um clube profissional, onde toda a gente está-se pouco borrifando e acabam o jogo, vão beber uns copos. Estás num ambiente que não vai puxar por ti para te desenvolver. Não vai puxar por ti por uma repetição boa. O Isso ambiente aí é fundamental, tu tocaste num mas ponto essencial, pá, o atleta aí é essencial. que tem que saber escolher. Não, mas tu tocaste num ponto essencial, que é, às vezes há essa questão de, ok, vamos trabalhar bem, vamos treinar com intensidade, não sei o quê, mas depois vamos para os copos. Aqui a questão é, para além da recuperação que não vai ser igual, será que o foco do atleta já não está um bocadinho naquilo que é o que vai acontecer a seguir, ou seja, em termos de... Você percebe o que eu estou a querer No dizer? ambiente, é o ambiente. O Às vezes diz, ambiente mas eu leva a treinei que super te bem, eu foques treinei em super coisas bem. diferentes.
exatamente. Eu treinei super bem, está bem, mas o teu foco se calhar, não é? Já não estava a 100% aqui. Exatamente. E o que é que tu vais fazer? Vais repetir de uma forma que não é tão boa. Pelo menos podemos entender isto desta forma. Se calhar o atleta tem potencial para chegar a este nível, chega a este nível só. Uhum. Muda de ambiente, que é mais exigente, e ele até chega a este nível, não sabia que podia chegar um bocadinho mais acima do que ele pensava que podia chegar. Claro que sim, Aí tem a ver com o ambiente. Mas pronto. claro que sim. Podemos falar isso na próxima semana. Estamos a acabar, Rui. Brigadão por mais um programa destes. Despedi-me aqui da malta. Deixem comentários. E Se eu quiserem igual, fazer eu perguntas. igual. Brigadão, Rui. Tenho todo Para o a semana gosto falamos mais um. Continuamos a é, falar mais um bocadinho sobre estas para a coisas, não é? semana temos mais um ou dois temas para falar